Eu acho que a gente, inclusive, já faz uma transição, citando ainda esse debate sobre, que é sempre levado por uma perspectiva neoliberal de responsabilidade fiscal, né? Quando o governo FHC aprovou a Lei Candir, em 1996, que isenta do imposto na exportação produtos primários como minério, Minas Gerais perdeu muito dinheiro, né? Muitos bilhões. O debate recente sobre reforma tributária manteve, pouca gente prestou atenção, a reforma tributária aprovada agora, patrocinada pelo governo Lula, né, com entusiasmo do ministro Fernando Haddad, mantém o não pagamento de impostos para exportação de produtos primários, inclusive minérios. E Minas Gerais é muito conhecida, né? A gente estuda na escola, né? Quando a gente pensa em Minas Gerais, a gente pensa em mineração. Embora tenha mineração muito forte também no Pará, no Maranhão, em Goiás, mas quando vem na cabeça a mineração, a gente pensa em Minas Gerais. E hoje eu estava lendo uma notícia, uma reportagem na Carta Capital, falando que em 80% dos casos a indenização é reduzida, né? Nas indenizações de Brumadinho, quando chega na segunda instância, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí, acho que a primeira coisa, né, antes da gente entrar nesse grande macro tema que é a mineração. Alguns anos depois, como é que está a situação das vítimas do crime, que eu nem gosto de chamar de tragédia, né? Acho que é esse crime, em Brumadinho e em Mariana. Então, Jones, o crime socioambiental, né, o maior crime socioambiental talvez da história do Brasil, e também o maior acidente trabalhista também, é importante a gente colocar, eu não gosto muito de chamar de acidente trabalhista, porque fica parecendo que de fato foi um acidente, mas é importante novamente fazer esse recorte de classe, né, de quem são as pessoas que foram vítimas desse rompimento da barragem. Essa semana agora, no dia 25 de janeiro, completa 5 anos, né, do rompimento da barragem de Brumadinho, com 272 vítimas fatais, e o que a gente vê, inclusive, é uma omissão do governo do estado de Minas Gerais sobre o avanço da mineração, né? Uma coisa que é importante falar, Jones, é que a própria legislação, seja federal ou estadual, ela não consegue impactar os avanços do capital estrangeiro, né? Eu acho que isso é importante ter colocado, né? E a mina que se rompeu, a barragem que se rompeu há 5 anos atrás, vitimando 272 pessoas, está na mesma condição de mais outras 400 barragens em Minas Gerais, né? Segundo dados do MAB, movimentos atingidos por barragens. Então, a gente vê que há, de fato, assim, um abandono quando se trata da fiscalização da ação das mineradoras, né? O tipo de mineração mais predatório a gente vê no nosso estado desde o início da sua formação, como você bem mesmo colocou. Após os crimes de Mariana e Brumadinho, que ficam numa porção mais central do estado de Minas Gerais, a gente vê que há um avanço, né, do polo minerário para a região do norte de Minas, que é a região que eu moro hoje, né? Inclusive, o Zema, ele é o garoto propaganda do lítio em Minas Gerais. O lítio é outra forma de exploração predatória, principalmente também no Vale do Jequitinhonha, que já passou por outros dezenas de processos que garantem um falso desenvolvimento e que, na verdade, só deixam rastro de destruição, garantem empregos temporários, empregos terceirizados e precarizados também, né? Então, o Zema, ele é um grande apoiador mesmo, tanto quanto ele faz vista grossa, como ele também usa dinheiro da indenização desses crimes para ampliar a mineração em Minas Gerais, né? É importante falar que, inclusive, ele amplia também as áreas, né, para serem destruídas, apoiou que houvesse mineração na Serra do Curral, que é o maior patrimônio ambiental de Belo Horizonte, capital mineira, e é um pouco disso, assim, o nosso governador, sabe? Antes da gente continuar nesse mesmo tema, Jones, eu só queria fazer um comentáriozinho sobre educação que eu tinha esquecido de comentar, é que outra luta muito grande que já começa agora nesse ano de 2024 é que em 2023 o Zema ele não usou o Fundeb de Minas Gerais. Então ele não paga o piso da educação, ele não paga o reajuste de 12,84% e não usa o fundo. Então agora tem acontecido uma luta, uma movimentação para que haja um rateio, né, desse investimento para que seja aplicado na educação e consiga amenizar os impactos aí talvez dessa política que a gente vem sofrendo aí a nível nacional também. E outra questão também, ainda na segurança pública, Jones, quando a gente fala que o regime de recuperação fiscal vai piorar toda essa situação, eu gostaria de deixar uma observação, porque você tem feito muito essa luta contra a privatização dos presídios, e comentar que Minas Gerais tem o primeiro presídio privatizado do Brasil. Fica na cidade de Ribeirão das Neves, né, região metropolitana de Belo Horizonte, e a gente vê que essa é uma política
muito perigosa, né? Principalmente para a juventude negra. É uma nova forma de encarceramento em massa, é lucrar com esse sistema. E eu estou aqui aproveitando a oportunidade para fazer a denúncia de que a gente já vive isso aqui em Minas Gerais, né? Para as pessoas pesquisarem o que acontece nesse presídio, os altos índices de violação dos direitos humanos e também porque Zema criou uma instabilidade muito grande com a categoria da segurança pública quando ele não convoca, né, os excedentes do concurso. Então, a Polícia Militar de Minas Gerais, os agentes penais, têm cobrado que o governador faça essa convocação, já que eles têm trabalhado com a corporação mínima, né? Importante também lembrar que em 2023, agora, no mês de agosto, o secretário do Departamento Penitenciário, né, do DEPEN de Minas Gerais, ele foi afastado sob acusações de tortura. Então, é muito importante que a gente também esteja atento a essa política de segurança pública aqui do nosso estado de Minas Gerais. Perfeito. Só um registro, Carol, já que tu falou da privatização de presídios, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, ele trabalhou no governo Dória e ele é especialista em fazer PPPs, né? Aí ele deu uma entrevista, se não me engano, foi numa segunda-feira, e aí elogiou o presídio de Ribeirão das Neves como experiência exitosa de parceria público-privada e tal. Aí no dia seguinte, se não me falha a memória, teve a notícia, ou foi no dia seguinte ou foi na semana seguinte, mas foi um período de tempo bem próximo, que um detento morreu e a família estava correndo atrás, afirmando que foi tortura, né? Que não foi uma morte de causa natural, mas sim resultado de tortura. Então foi isso que foi elogiado pelo Rogério Seron. E aí, gente, pesquisem depois aí, Rogério Seron, peguem o currículo da figura, que é tenebroso, assim. Agora, cara, voltando para mineração, assim, na matéria que eu li hoje da Carta Capital, falava de muita gente que depressão, síndrome do pânico, tinha relatos de gente que tentou suicídio, que não conseguiu indenização. Como é que ficou a reconstrução das cidades? Como é que ficou todo o processo de tentar, né, reparar o dano socioambiental e as famílias das vítimas? Jones, é muito importante você tocar nesse ponto, porque eu, inclusive, já fiz a produção de um vídeo comentando sobre esse processo de reconstrução, principalmente de Brumadinho, né? A gente usa Brumadinho de exemplo porque foi o maior crime, né, cometido aí na Vale. Então, Brumadinho, que era uma cidade, quase uma cidade rural, em que as pessoas tinham ali sua plantação, sua hortinha, os trabalhadores tinham um modo de vida numa cidade pequena, né, uma cidade ali que estava realmente organizando trabalhadores, principalmente para a produção, seja da Vale ou de outras empresas que ficam próximas. Houve um processo de gentrificação muito grande, porque a cidade que foi reconstruída pela Vale nada tem a ver com os modos de vida dos atingidos pela barragem, né? Então, assim, a gente está vendo que há um processo de expulsão desses atingidos, né? Há um processo de revitimização desses atingidos, quando eles passam por uma sequência de violações. Inclusive, hoje também, escutando um podcast com a fala da Daniela Arbex, que é uma escritora que escreveu o livro Arrastados, né, que fala um pouco sobre os atingidos da mineração, ela comenta sobre uma história de que ela estava conversando com uma senhora que foi atingida pela mineração, e que aí, quando ela perguntou como estava o Brumadinho, a senhora fala assim, aqui está perfeito. E que no momento ela sentiu que ela estava como se fosse coagida, e numa outra oportunidade, conversando com ela, ela fala que o apoio psicológico que ela recebe, por exemplo, é de uma psicóloga contratada pela Vale, que ela está sob o uso de medicamentos. Então, assim, os direitos que os atingidos acessam são direitos que também acabam coagindo esses atingidos e também revitimizando esses atingidos ao longo do processo, né? A gente sabe que não vai haver uma verdadeira reparação, porque, principalmente, muito do que é perdido é o patrimônio material, né? Pessoas, famílias, mas a gente vê que é uma constante tentativa das mineradoras e do governo estadual de fazer com que esses crimes saiam impunes. Agora, Carol, essa hora pode ter alguém aí, já apareceu um rapaz fazendo pergunta sobre ONGs estrangeiras na Amazônia. Vamos aqui qualificar esse debate, né? Pode ter alguém dizer assim, não é para explorar o lítio não é importante, o lítio não é uma riqueza estratégica, fundamental para fazer baterias de carros elétricos, semicondutores, placas e por aí vai.
O que seria uma perspectiva de um projeto, né, de esquerda, da classe trabalhadora, para o trato da mineração? Vamos imaginar Carol Caldeira, governadora de Minas Gerais. Como é o nome do palácio? É Palácio Tiradentes, né? Palácio... Eu acho que é Palácio Tiradentes. Pronto. Você senta ali no governo de Minas Gerais. Qual seria a compreensão, um debate, né? Tem o movimento de defesa da soberania da mineração, tem uma galera que faz esse debate, enfim, mas traz um pouco para a gente, assim, qual é o debate de esquerda sobre a questão da mineração? Jones, é legal você ter feito essa pergunta, porque eu tenho parado para pensar sobre isso recentemente, sabe? Porque eu acho que além da gente fazer a crítica, a gente também tem que apresentar o nosso projeto, né? E é muito disso que, às vezes, carece o Brasil da gente apresentar um projeto nosso, um projeto popular. Eu acho que, antes de tudo, né, assim, eu vejo sempre colocado nessa lógica, assim, de Brasil como periferia do sistema, né, eu vejo sempre com preocupação como o Brasil e outros países que estão nessa periferia do capitalismo, como que sempre há uma descoberta nesses países e como sempre há uma grande exploração desses países, né? Será que realmente é o Brasil que tem todo o capital, ou o maior capital do lítio, a ponto da gente devastar toda uma região, né, para produzir, para entregar essa matéria-prima em forma de commodity, vendendo a baixo preço, né, com um grande grau de exploração ambiental e com grande exploração também da mão de obra urbana? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, né, uma melhor, como posso dizer, uma política mais séria de investigação sobre os nossos recursos de natureza mesmo, sabe? Será que é mesmo só o nosso país, só as nossas regiões que estão mais na periferia do sistema que tem mesmo essas condições, a ponto de degradar todo o nosso meio ambiente, né? Porque são vários ciclos de exploração, né? A gente fala do lítio, a gente fala do minério. Aqui em Minas Gerais a gente também já viu o ciclo de exploração do ouro, do diamante. Então, assim, o Brasil vai continuar sendo sempre esse exportador de matéria-prima para o mundo, né? Eu acho que o primeiro ponto é isso. Eu acho que questionar as formas de economia mesmo. Agora, ô Carol, tu me falou, né, da tua militância na CPT, a Comissão Pastoral da Terra e tal, ligada aos conflitos agrários. Como é que está a luta pela terra em Minas Gerais? Aliás, o MST é forte em Minas Gerais, falando dos nossos camaradas do MST, né, com 40 anos, porque, assim, militar durante o governo Zema nos conflitos pela terra deve ser altamente complexo, né, considerando, inclusive, que do ponto de vista das intervenções mais diretas em casos de conflito, como ocupações, é o governador que controla, né, a polícia militar, o batalhão de choque, por aí vai. E acho que a expectativa é que o governo Zema totalmente a favor dos grandes latifundiários e do agronegócio, por aí vai. Como é que tu compreende a luta pela terra, não só na tua região, como em Minas Gerais, como um todo? Então, Jones, falando especialmente do norte de Minas, né? O norte de Minas, para você ter uma ideia, ele concentra 30% dos conflitos agrários de toda a região sudeste nas últimas 2 décadas. Então, é realmente uma região muito iminente dos conflitos agrários, né? Por 2 motivos. O norte de Minas é a segunda região do Brasil, ficando atrás da Amazônia, que mais concentra povos e comunidades tradicionais, e é também uma região de grande concentração de terras de latifúndio. Então, a luta de classes fica muito acirrada, né? O norte de Minas, que veio começando a ser invadido ali desde a política das Sesmarias, né, com a chegada dos bandeirantes, inclusive várias cidades do norte de Minas ainda carregam nomes de bandeirantes, né, como Matias Cardoso, cidade próxima aqui. Vi que, inclusive, esses dias tinha deputados aí homenageando o bandeirante. Nesse processo de invasão das terras, né, Jones, a gente vê que, principalmente, né, já dando um salto aqui no tempo, no período histórico, a partir da década de 70, através da SUDENE, né, a nível federal, e através da Rural Minas, a nível estadual, a gente vê que houve uma entrega de terras, né, para muitos latifundiários, inclusive, a exemplo disso aqui, a gente pode citar o Newton Cardoso, que é ex-governador de Minas Gerais, e possui aí talvez 1/4 das terras do Brasil, né, ele conseguiu terras através dessa política, né, na década de 70, só que essas terras não estavam vazias, né, essas terras cheias de povos e comunidades tradicionais, né, povos indígenas, quilombolas, geraizeiros, pescadores, todos concentrados nessa região. Então a gente vê que realmente é um conflito de terras muito acirrado.
Igual já tive a oportunidade aqui de mandar um abraço pessoal do MST, Norte de Minas, aproveito aqui para reiterar, porque essa é uma luta que é feita aqui realmente com base em muita coragem, sabe, Jones? Com base em todas essas colocações que você mesmo fez. É importante falar que há 2 semanas atrás, um outro militante de outro movimento de luta pela terra, um movimento FNL, teve um dos seus militantes baleado na mão, né? Há 2 semanas atrás, em uma cidade aqui da região do norte de Minas. E nesse mesmo dia, o nosso governador Romeu Zema tuitou falando que Minas Gerais tem uma forte política contra invasores de terra, né? E como você mesmo fala, a polícia militar está a serviço do governo do estado, então o latifúndio muito avança com o braço do estado, com esse aparato político, principalmente a gente viu aí esse avanço e essa concentração de terras através de grilagem e de outros métodos a partir da década de 70. Carol, eu quando comecei a minha militância, eu peguei o período do governo Pimentel, né? E aí o período do governo Pimentel foi um período, como você falou, teve muito desgaste com o funcionalismo público, com os professores. Era uma época que eu lia com bastante mais frequência o jornal Brasil de Fato. E o Brasil de Fato, né, o pessoal da base do governo, mas estava assim, uma situação insustentável, fazendo várias críticas à condição política do Pimentel. Eu já ouvi falar de muita gente em Minas Gerais que o governo Pimentel meio que deu uma afundada ali na esquerda, né? Que aquilo, o governo acabou meio que queimando a imagem do que seria um governo de esquerda, do que é um governo de esquerda, e que até hoje a esquerda de Minas Gerais não conseguiu se recuperar do que foi a experiência do governo Pimentel. É isso mesmo? Olha, Jones, eu acho que como um todo, né, mesmo no cenário nacional, a gente vê um momento complicado para nós da esquerda também, né? Porque quando a gente vê que a mídia burguesa chama o governo Lula de um governo de esquerda, a gente fica num imbróglio danado para poder, né, assim, às vezes diferenciar a nossa política, né? Então, eu acho que foi um pouco disso que acontece, né? Desde que o Pimentel assume, porque ele vem sendo, assim, talvez o pior da política, né, do Partido dos Trabalhadores, não que já se distanciou de um projeto socialista, de um projeto popular já há muitos anos, né, isso é fato. A gente não tem essa ilusão, principalmente essa ilusão eleitoral, né, a gente que sonha com a revolução, enfim, com outros processos de emancipação da sociedade. Mas, assim, de fato, o governo Pimentel, ele chega, assim, ele sai com uma rejeição tão grande, Jones, que ele não chega aí nem para o segundo turno, né? Assim, ele ficou indefensável. E assim, logo Minas tendo sido governada por Aécio Neves, outro governador muito ruim, Anastasia, outro governador muito ruim. Então, assim, ele conseguiu realmente, como posso dizer, queimar o nosso filme mesmo, assim, queimar o filme da esquerda. Com certeza, eu concordo com você que há essa dificuldade, sim, da gente superar esse mandato aí do Fernando Pimentel. E como é que está a perspectiva para... Assim, a perspectiva eleitoral no Brasil, acho que de maneira geral, não está boa, né? Mas, assim, como é que está no norte de Minas Gerais? Quem é que está polarizando o cenário eleitoral? Na tua cidade, inclusive, como é que está o cenário eleitoral? Inclusive, muitos claros, cidade de Darcy Ribeiro, não é isso? Isso, cidade da Darcy Ribeiro. Na verdade, como eu te falei, eu sou de Bocaiúva, né? A cidade de Betinho, a cidade de Enfio, a cidade do deputado Patrus Ananias, mas moro em Montes Claros, que é a cidade de Darcy Ribeiro. E aqui em Minas Gerais, Jones, a gente tem um prefeito, né? O Humberto Souto. Ele inclusive, foi o segundo prefeito mais bem votado nas últimas eleições. Ele foi reeleito com quase 90% dos votos, simplesmente porque ele é um prefeito que também chegou após gestões muito ruins na cidade, né? Não sei se você se lembra, mas aqui em Montes Claros teve como prefeito o Rui Muniz, que é marido da Raquel Muniz, que protagonizou o Sim, Sim, Sim lá, né, na votação do golpe da Dilma. Então, assim, ele veio de gestões muito ruins e gestões escandalosas, né? E ele tem um perfil desenvolvimentista, inclusive o próprio Humberto Souto, ele é tão antigo na política que ele já era deputado e esteve à frente do Tribunal de Contas ali próximo ao período de regime militar. Então, ele trouxe asfalto para a cidade, trouxe algumas obras nesse sentido que supriu uma certa carência de políticas que os montes clarenses estavam sentindo, né? Quando você vem de governos muito ruins, né? Como a gente falou do próprio Pimentel,
Aí chega uma pessoa que dá uma mínima organizada na casa, ela fica com uma certa confiança política mesmo, né, assim, dos Montes Claros. Mas Montes Claros é uma cidade com vários potenciais, né, a gente vê que agora, para esse ano de 2024, o vice do Humberto Souto, já que ele vem de 2 mandatos, ele não pode tentar reeleição, e se não me engano ele já está chegando aí aos 90 anos de idade, acredito que ele também não se candidataria por questões de saúde, mas o vice dele, né, que se não me engano é do União Brasil, tem aí uma grande herança política para que ele seja eleito aí com base no que o prefeito Humberto Souto conseguiu organizar aí com a população montesclarense. Mas e candidatura de esquerda, progressista, forte, nada? Até então, não tem colocado uma candidatura para a prefeitura de Montes Claros, né? Do campo de esquerda, acredito que o Partido dos Trabalhadores lance algum candidato, né? Tem alguns nomes aí que talvez já estejam sendo cogitados, imagino que deva lançar o Partido dos Trabalhadores, mas o que tudo indica é que realmente a maior força política seja mesmo esse vice do então prefeito Humberto Souto. Esperamos que a gente tenha, sim, uma candidatura de oposição que esteja apresentando, né, os interesses da classe e que esteja aí para opor essa velha política, né, desse prefeito que já foi deputado por mais de 6 mandatos, que esteve à frente do Tribunal de Contas, que acumula heranças, né? Se não me engano, ele tem herança acumula salários e acumula também outros benefícios, né? Se você olhar no portal da transparência, ele tem várias bonificações aí de vários anos da carreira pública, política, faz disso mesmo uma carreira. Então, a gente espera que a gente tenha a superação dessa política aqui em Montes Claros. Ficamos todos na torcida. Carol, se você for candidato, eu vou aí para Montes Claros fazer campanha aí, fica a sugestão. Eu quero muito conhecer Montes Claros. Sabe que eu fui para Minas, só BH, né? 2 vezes. Uma vez foi Conune, em 2017, e aí, enfim, Conune, fiquei trancado no espaço do Conune, não conheci nada. E outra vez fui gravar uns clipes com a Júlia Rocha, que saiu um clipe meu, inclusive, gente, quem não sabe, eu sou artista, viu? Tem um clipe meu aí que eu atuo, tá no YouTube, Conchinha, pois podem procurar e assistir. Mas eu conheço muito pouco Minas, nunca fui a cidades históricas famosas, Ouro Preto, por aí vai. Eu preciso esse ano passar muito mais em Minas, conhecer o norte de Minas e outras regiões. Agora, Carol, tu me mandou o documentário, tu falou que ia comentar sobre ele, o Gerais Encurralado, né? Que a foto de capa do documentário é assustadora. Coloca na tela, Maxwell, por favor. E aí, do que trata esse documentário, Carol? O que é importante as pessoas assistirem? O que está sendo retratado aí? Jones, primeiramente, eu agradeço por você estar divulgando o documentário aqui nas suas redes, né? Porque você é um comunicador que tem uma abrangência nacional e para a gente é muito importante que a luta dos povos e comunidades tradicionais do norte de Minas esteja tendo, né, essa visibilidade para que mais pessoas conheçam realmente essa situação que a gente enfrenta aqui. Esse documentário, ele retrata, né, a luta da comunidade geraizeira. O que é geraizeiro? É a comunidade, são povos que têm um modo de viver a partir do cerrado, né? Tanto com o cultivo de sementes naturais, de frutos do cerrado, a criação do gado solto, né? É um modo de vida tradicional, ancestral, né? E o povo tradicional geraizeiro, a partir daquela política da década de 70 que eu comentei com você, né? De que houve um processo desenvolvimentista em que a União, com o apoio do governo do estado de Minas Gerais, cedeu terras que já tinham famílias que nasceram, moraram ali a vida toda, para o latifúndio. Essa comunidade, em específico, o povo geraizeiro, eles enfrentam, né, o avanço da monocultura de eucalipto, eles enfrentam uma empresa muito poderosa, que é a empresa Rio Rancho do ex-governador Newton Cardoso, que eu comentei com você. Esse conflito é contra o ex-governador de Minas Gerais, e aí retrata a situação que eles de fato estão encurralados, né, diante dessa produção que só cresce. É importante falar que nesse período agora das ondas de calor em Minas Gerais não, em todo o Brasil, mas que o norte de Minas teve altas temperaturas, a comunidade tradicional geraizeira, por exemplo, passou dificuldade com o abastecimento de água e ainda assim os eucaliptos eram molhados quase que todos os dias, né? Então, assim, para a gente ver
o nível do problema que a gente tem mesmo, né? E principalmente porque o Cerrado, Jones, nessa porção aqui do norte de Minas, ele abriga as principais bacias hidrográficas do estado. Então, assim, se o povo tradicional geraizeiro deixa de ter acesso ao seu território, a gente está falando de uma crise hídrica também a nível estadual. Não é só a luta, não é só para o norte de Minas, né? Fala-se muito também que a luta dos povos originários talvez seja uma opção para barrar a crise climática, né, dentro do sistema capitalista, mas também a reforma agrária popular, a destinação dos territórios que são tradicionais para os povos tradicionais, também é muito importante para a questão ambiental, enquanto a gente está nesse modo de produção, né, capitalista. Então, esse documentário, ele retrata essa violação de direitos do povo geraizeiro contra essa empresa muito poderosa. Esse documentário foi produzido em parceria com o Jornal Brasil de Fato. Muitas dessas pessoas que estão aí no documentário sofrem uma situação de ameaça muito forte, então a gente teve muito cuidado na produção desse vídeo, né? E é um pouco disso, assim. É muito triste a gente ver, de fato, que há essa política de avanço do monocultivo, né? Seja do eucalipto, seja da soja, seja de tudo isso que é vendido para o capital estrangeiro, e a gente vê que a SEAPA, né, que é a Secretaria do Romeu Zema, que deveria estar fazendo a destinação dessas terras para as comunidades tradicionais, já que há um processo claro de que essas empresas estão com contratos vencidos, de que há questões ambientais que estão desconhecidas, ou então, assim, de pouco acesso, de não domínio público, né, a gente não compreende como que essas empresas atuam, né, nesses territórios, assim, a grande escala, e é isso, assim, a gente vê que realmente o governo Zema chega aí acirrando ainda mais essa política de concentração de terras, ele é mais um que está a serviço dessa política aqui de Minas Gerais, sabe? Que é continuada através do seu governo, né? Ele acirra ainda mais a luta de classes. Não, e assim, duas informações de complemento. O Brasil é hoje o maior produtor de celulose do mundo, né? E a Suzano é a maior empresa de celulose do mundo. Nos últimos 6 meses, o preço do papel subiu 40%. Então, as empresas de celulose desmatam, violam direitos trabalhistas, consomem uma quantidade absurda de água, não pagam imposto na exportação, os acionistas das empresas não pagam imposto na hora da distribuição de lucros e dividendos, e ainda, por cima, falta papel no mercado brasileiro ao ponto. O meu livro mais recente, Carol, O Pacto Socialista ou Morte, quando foi lançado, a galera da editora me falou o preço, né? Eu falei assim, galera, tá muito caro, pelo amor de Deus, eu quero que a classe trabalhadora consiga comprar o livro. A galera falou, Júnior, isso aqui é a tabela do papel nas principais gráficas de São Paulo, e o preço do papel tá subindo no Brasil inteiro, porque toda a produção de celulose está sendo exportada. Então, assim, a dinâmica produtiva já é uma desgraça, né? E para amplificar a desgraça, nem sequer fica no Brasil essa produção, e acho que tem um dado também que é muito importante, que é, muita gente olha para o bioma amazônico, importantíssimo, né? Tem visibilidade internacional, o Leonardo DiCaprio está falando, o Hulk lá da Marvel está falando, se comemora... A Loki, esse povo famoso se comemora a redução do desmatamento do bioma amazônico, mas o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, o desmatamento está crescendo, a Caatinga, né, da minha região nordeste, o desmatamento também está crescendo de maneira assustadora, então é muito um certo clima de festa, meio que o Brasil voltou, olha a Amazônia, é importantíssimo, é isso. Só que assim, né, tem o Cerrado, tem a Caatinga, tem a Mata Atlântica, tem outros biomas que me parece que a devida atenção não vem sendo dada por parte dos mecanismos de controle, dado que o que está trazendo visibilidade internacional é isso, né? O bioma amazônico e tão somente. Sim, inclusive, Jones, o Cerrado teve recorde, né, de desmatamento e de queimadas no ano de 2023, né? Então, o Cerrado, ele é conhecido como a savana brasileira, né, devido à sua diversidade, e a gente vê, inclusive, nesse documentário,
que várias madeiras que são chamadas madeira de lei, né, madeiras que são reconhecidas como que não podem ser derrubadas, né, que devem ser áreas preservadas, porque são madeiras que são reconhecidas como em processo de, como posso dizer, a madeira nativa do próprio bioma, né, aquela madeira que não vai se recompor ao longo de anos, a gente vê vários desses cultivos do cerrado sendo depredados, né, para o avanço do monocultivo de eucalipto, como, por exemplo, o piqui, que é um fruto típico do norte de Minas e que muito movimenta a economia das famílias também geraizeiras, das famílias do norte de Minas, né? É por isso que a gente tem que sempre questionar essa forma de capital, porque as pessoas colocam como se fosse a única alternativa de economia para os estados. Então, assim, quais outras fontes de renda o estado de Minas Gerais, as famílias de Minas Gerais poderiam ter, né? Se houvesse outros incentivos e se de fato o norte de Minas e tantas outras regiões não estivessem a serviço desse capital estrangeiro que, como você falou, coloca os preços do produto que a gente vai consumir, sendo que a gente mandou para lá matéria-prima a preço de banana.